Fala galerinha, belezinha? Galerinha, mais uma videoaula com resolução de exercícios de queda livre. Nessa videoaula eu quero resolver com vocês esse exercício que o meu caro amigo Juan Eugênio pediu, que é o exercício da Unifesp, bem legal. Vamos lá. Galerinha, o exercício fala assim, ó: do alto de um edifício em construção, um operário deixa cair um tijolo acidentalmente a partir do repouso. Então isso eu já vou até anotar aqui, ó. Então quer dizer que a velocidade inicial desse tijolo é 0. Em uma trajetória vertical que passa pela posição em que outro operário se encontra parado no solo. Um segundo depois do início da queda do tijolo, o operário no alto grita um alerta para o operário no solo. Considerando o dado da figura, a resistência do ar desprezível e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade do som no ar é igual a 350 metros por segundo e a raiz quadrada de 1400 é igual a 37. Aí calcule. Aí ele quer que a gente faça os cálculos aqui, tá? Então eu vou pegar os dados que eu tenho. Ele foi abandonado, então a velocidade inicial é igual a 0. De acordo com o exercício e com a figura, ele caiu de uma altura de 70 metros. A velocidade do som, né, com que o operário grita, vale 350 metros por segundo. E o exercício pediu para a gente considerar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então vamos lá. Levando em consideração que esse movimento é um movimento acelerado de queda livre, então, ou seja, à medida que ele for caindo, o que vai acontecendo com a velocidade dele? Ela vai aumentando. Então aqui você tem uma velocidade inicial igual a 0. Depois aqui, um segundo depois, você vai ter uma outra velocidade que eu não sei quanto que vale. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar a velocidade desse tijolo um segundo depois de ter caído. Para fazer isso, eu vou pegar a nossa equação do vô e da avó. Então vai ficar V é igual a VO mais GT. Então V vai ser igual, a velocidade inicial é 0, então vai ser 10 vezes o meu tempo, que é de 1 segundo. Então a velocidade vai ser de 10 metros por segundo. Então 1 segundo depois, esse tijolo tinha uma velocidade de 10 metros por segundo. Certo? Mais 1 segundo depois, quanto que vale a velocidade desse tijolo? Outro segundo depois, quanto que vale a velocidade desse tijolo? Beleza? E assim vai sucessivamente. Na letra A, o que ele quer saber? Qual que vai ser a distância percorrida pelo tijolo entre os instantes 1 segundo, ou seja, a partir do momento que ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo, até o instante 3 segundos após o início de sua queda. Para a gente calcular essa altura percorrida, a gente vai fazer isso pela nossa equação do sorvetão. Então vai ficar H é igual, vou chamar de ΔH, é igual a V0T mais GT ao quadrado, isso aqui sobre 2. Então vai ficar ΔH, que é o deslocamento de 1 segundo até o instante 3 segundos, é igual, a velocidade inicial é 10, porque ele quer saber de 1 segundo até 3 segundos, então no instante 1 segundo ele tinha uma velocidade de quanto? 10 metros por segundo. Então vai ser 10 vezes o tempo, que é de 2 segundos, de 1 até 3 segundos, mais 10 vezes 2 ao quadrado, isso aqui tudo dividido por 2. Então ΔH vai ser igual, 10 vezes 2, isso aqui vai dar 20, mais 2 ao quadrado dá 4, vezes 10, 40, dividido por 2 dá 20. Então meu ΔH vai ser de quanto? 40 metros. Então entre os instantes 1 segundo e 3 segundos, ele vai percorrer uma altura, uma distância de quanto? De 40 metros. Essa é a nossa letra A. Agora olha a nossa letra B. Na letra B ele quer saber o seguinte, ó: o intervalo de tempo em segundos que o operário no solo terá para reagir e se movimentar depois de ter ouvido o grito de alerta emitido pelo operário no alto e não ser atingido pelo tijolo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar quanto tempo esse tijolo vai gastar para percorrer essa distância de 70 metros. Então vou fazer, ó, ΔH
é igual a V0t mais GT ao quadrado sobre 2. Então vai ficar 70 é igual. Velocidade inicial, quando ele foi abandonado, é 0, então vai ficar 10 vezes o tempo ao quadrado, isso aqui tudo sobre 2. Então vai ficar 10t ao quadrado é igual a 140. Então t ao quadrado vai ser igual a quanto? A 14. Então o nosso t é igual a raiz de 14. Então o tempo que esse tijolo vai gastar para percorrer esses 70 metros é de quanto? Raiz quadrada de 14 dá 3,7 segundos. Esse é o tempo que o tijolo gasta para percorrer 70 metros. Beleza? Agora olha aqui. Quanto tempo gasta para o som chegar ao ouvido do operário de baixo? Aí a gente vai ter que fazer. Velocidade do som é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade do som é 350. O ΔS é 70, que é a distância entre os dois operários, sobre ΔT. Então vai ficar 350 ΔT é igual a 70. Corta o zero para facilitar a nossa vida, então ΔT vai ser igual a quanto? 7 dividido por 35, isso aqui vai dar 0,2 segundos. O que significa dizer que o som gasta 0,2 segundos para atingir o ouvido do operário de baixo. Então, quanto tempo ele vai ter de reação? O tempo de reação vai ser calculado pela diferença entre todos esses tempos. Então, o tempo de reação, que eu vou chamar de TR, é quanto? 3,7 segundos, que é o tempo que o tijolo gasta para percorrer 70 metros, menos 1 segundo, porque o operário de cima gastou 1 segundo para avisar o operário de baixo, menos 0,2 segundos, que é o tempo que o operário de baixo gastou para ouvir o som. Então, ou seja, o tempo de reação, ele vai ter que reagir em quanto? 3,7 menos 1, 2,7, menos 0,2, 2,5 segundos. Então, essas são as nossas respostas. Então, ele tem que ter um tempo de reação de 2,5 segundos para sair debaixo do tijolo, e o tijolo vai percorrer uma distância de 40 metros entre o instante 1 segundo e o instante 3 segundos. Beleza? By now you should have somehow realized what you're not to do.